do 6 até o 14. Vamos ler esses versículos para a gente dar início à mensagem, pode ser? Gálatas 3, do 6 ao 14. Ó Senhor Jesus. Bom, vamos lá, diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-nos ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, para iniciar, eu vou até pegar um gancho do compartilhar do irmão Luciano, referente ao ato, né? A gente vai falar bastante essa mensagem sobre Abraão. Abraão, de fato, é alguém que a gente tem que seguir, sim, é claro, de modelo, mas Abraão, o ponto mais forte da vida de Abraão foi o ato de coragem que ele teve, né? Ele teve uma predisposição e ele aceitou o chamado do Senhor. Imagina, numa terra que era totalmente de idolatria, que quase ninguém mais adorava o Senhor, todo mundo adorava ídolos, inclusive ele e sua família, que eram fabricantes de ídolos, né? Aí o Senhor fez o chamamento para Abraão, e Abraão, ele apenas creu na palavra do Senhor e obedeceu, sem questionamento algum, né? E ao longo da jornada da vida de Abraão, a gente vê que, por mais que Abraão tenha tido algumas falhas, em alguns momentos ele até deixou um pouco a sua fé, até mesmo sendo o pai da fé, né? A gente vê que Abraão, ele se tornou o pai da fé, mas isso foi algo que foi construído durante toda a sua vida, toda a sua jornada. Em alguns momentos da sua vida, assim como nós, ele não creu muito nas promessas do Senhor. Imagina bem, primeiro o Senhor prometeu uma terra para Abraão, uma terra que, a princípio, não tinha endereço e não existia, né? Era só uma promessa, né? Era algo muito distante que ele não conseguia palpar e nem ver com seus olhos, né? Depois o Senhor prometeu que ele seria pai de muitas nações, e sabendo ele que a sua esposa era estéril. Então você imagina bem, irmãos, realmente foi um grande passo de fé, né? Como dizem, né, as pessoas o ver para querer, né? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu com Abraão. Então, Abraão, durante toda a sua vida, ele aprendeu a crer e a obedecer a palavra do Senhor. E o Senhor o honrou. Aqui no versículo 6, no primeiro que a gente leu, diz assim, né? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso foi imputado para a justiça. De fato, Abraão, ele, como diz o Luciano, ele não pestanejou, ele simplesmente foi fiel àquela palavra, né? Ele creu, falou, não olhou para trás e seguiu em frente, né? E a bênção, irmãos, aqui, ela está totalmente ligada, essa bênção que Abraão, que foi prometida a Abraão, está totalmente ligado ao crer na palavra. O Senhor Jesus, Deus falou a palavra para ele, que era a palavra de comando: vai para onde eu te enviarei, vai para a terra onde eu te enviarei. E ele simplesmente foi, ele obedeceu essa palavra do Senhor. A palavra foi direta para ele, ele não perguntou, mas que terra, Senhor?
mas essa terra é longe, é perto, como eu vou, é fértil ou não é fértil, como que eu vou me manter, me suster lá, sendo que aqui eu tenho meus bens, tenho um negócio para tocar? Não, ele simplesmente creu e obedeceu. E nós vimos nas semanas anteriores, as semanas anteriores do Alimento Diário, aqui na primeira, segunda e na terceira semana, que Paulo ele escreveu a carta aqui para os Gálatas como uma espécie de vacina, para que os Gálatas tivessem uma direção para que eles não se desviassem do verdadeiro evangelho, né? Os judaizantes, eles pregavam firmemente que não precisava mais crer apenas em Jesus, tinha que crer em Jesus, porém era necessário fazer a circuncisão, tinha que fazer, não tinha que circuncidar, senão não estava de acordo com a lei de Moisés. Então o povo estava dividido nesse sentido, né? E a intenção de Deus aqui, ao dar a lei para o povo judeu, não tinha nada a ver com isso, né? O Deus, ele queria que o povo exatamente seguisse a sua palavra por meio da lei. Não que essa lei se tornasse uma doutrina, algo imposto por homens, né? E foi o que acabou acontecendo, né? Só que a lei, ela acabou sendo usada pelas autoridades da época, pelos fariseus, pelos judeus, como uma forma de ordenança para o quê? Para que eles mantessem a posição deles. Porque eles estavam bem acomodados, eles tinham um status na sociedade de líderes religiosos, e eles não queriam perder a posição. A partir do momento que chegou Jesus, um homem, e todo mundo dizendo que esse homem fazia milagres, e que esse homem seria o Filho de Deus e o rei do povo de Israel. Então você imagina, fala, poxa, peraí, vamos perder a nossa posição aqui, nosso status. Então vamos brecar isso. E foi dessa forma que eles usaram a lei para avultar a crucificação de Cristo, né? Ó Senhor Jesus. E a partir de então eles começaram a perseguir todos os profetas que falavam a palavra de Deus naquele momento. Porque não, vocês têm que seguir as escrituras, não a palavra de Cristo, né? Bom, a lei vigorava até que Cristo viesse e até que Cristo morresse e ressuscitasse. A partir daquele momento, irmãos, já era para viver pela fé. Porque não precisava mais da lei. Porque a gente já tinha Cristo. Cristo já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha feito todo o processo que cada um de nós deveria passar. A morte de Cristo, irmãos, foi por causa de cada um de nós, para livrar os nossos pecados e o pecado de cada um deles. Então não precisava mais da lei. A gente precisava só de Cristo, crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da vida deles e viver pela fé, né? Infelizmente não foi o que aconteceu. Os judeus, eles se apegaram à lei e começaram a perseguir os profetas. Inclusive, teve a morte de Estevão. E em um dos discursos de Estevão, antes de sua morte, ele citou exatamente a história de Abraão. Falou um pouquinho da história de Abraão. E ele falou quando Deus apareceu para Abraão. Foi exatamente nesse ponto. Que naquela terra, que praticamente ninguém mais adorava o Senhor, era uma terra pagã. E só que Deus, naquele momento, mesmo quase todos ali não crendo mais no Deus verdadeiro, crendo em ídolos, Deus achou alguém que tinha um coração voltado para o Senhor, um coração aberto para receber a palavra do Senhor, que foi Abraão, né? Ó Senhor Jesus. E por ouvir e crer em sua palavra, Deus pôde trabalhar na vida de Abraão. E de fato, presentear Abraão com essa promessa que um dia chegou a cada um de nós hoje, né? Graças ao Senhor por isso, né? Graças ao Senhor pela fé de Abraão, né? Que creu na palavra do Senhor, né? Só que agora a pergunta que eu faço para nós essa noite, como que está nosso coração? Será que o meu coração, ele está preparado para ouvir, crer e obedecer a palavra do Senhor? Que o Senhor tem falado hoje para mim? Será que o Senhor achou na minha vida um coração que crê na palavra do Senhor e obedece sem reservas, sem pestanejar, sem colocar dúvidas na palavra que o Senhor tem falado hoje para mim? Então, acho que isso é algo hoje que a gente tem que fazer uma auto-reflexão. Porque, geralmente, o que acontece? Quando algo muda ou sai fora do nosso controle, isso o que gera? Gera exatamente o que o irmão Luciano compartilhou, gera uma ansiedade. Saiu fora do nosso controle, a gente fala, poxa, e agora? Como vai ser? O que eu vou fazer? Como que eu vou resolver essa situação?
qual é a melhor maneira? Eu vou, eu não vou, devo ir, ou devo ficar, ou devo fazer, ou devo praticar. Então gera um monte de dúvidas na nossa cabeça. Então, que de fato o Senhor possa trabalhar no nosso coração nesse sentido, né? Ó Senhor Jesus, agora a gente não precisa, é muito difícil para nós, mas a gente precisa depender do Senhor e viver pela fé. É a única maneira de a gente vencer essa batalha. Porque nós vamos ficar mesmo ansiosos, a gente vai ficar com medo diante das adversidades que a gente enfrenta no nosso dia a dia, mas a gente tem o Senhor, a gente tem a sua palavra, e a gente pode hoje viver pela fé. Aqui, ó, Romanos 10, 17, só para a gente reforçar isso que a gente está lendo aqui. Ó Senhor Jesus, diz assim, podem ler, irmãos. 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Aqui, irmãos, o único jeito da gente enfrentar toda essa ansiedade, todo esse medo que nos aflige diariamente, seja qual for a situação que a gente estiver enfrentando na nossa vida, é por meio da palavra. A palavra, irmãos, é o único caminho para a gente desenvolver essa fé e, de fato, a gente crer que o Senhor é muito maior do que qualquer situação que a gente vê enfrentar na nossa vida, não é verdade? Pela nossa capacidade, irmãos, de fato, a gente não tem fé. Mas, por crer na palavra do Senhor e que Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, aí sim nós conseguimos, pela fé, pelo poder da fé. Ó Senhor Jesus, essa fé que Abraão teve, ela de fato agradou o coração do Senhor. E Deus fez essa promessa, que ele seria essa grande nação e que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ó Senhor Jesus. E a gente vê que isso aqui, essa promessa aqui, ó, de Gênesis, vamos ler Gênesis 12, do 1 ao 3. 12, do 1 ao 3. Só para a gente reforçar isso. Senhor Jesus. Diz assim, ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ó Senhor Jesus. Bom, Deus, ele prometeu aqui para Abraão uma descendência. E imagine bem, se coloca no lugar de Abraão, nesse momento. Você sendo Abraão, você ouvindo esse chamado do Senhor, você ouvindo essa promessa do Senhor, para uma terra que ele ia mostrar ainda, era só para você ir, que você não conhece essa terra, e que você teria uma grande nação, sendo que a sua esposa era estéril. Considerando tudo isso, imagine você, qual seria a sua reação? Hoje à tarde eu parei para pensar, falei, poxa vida, qual que seria a minha reação? Diante de uma voz vindo do céu, falando isso para mim, eu sabendo das minhas limitações fisiológicas, humanas, porque nesse momento, irmãos, a gente sempre olha para a nossa parte humana, né? A gente olha para a gente e pela nossa capacidade. A gente fala, realmente, de fato, eu não vou conseguir gerar essa descendência. Eu sou estéril, eu estou indo para um lugar que eu nem sei onde é. E foi dessa forma que Abraão pensou também. Aí, por meio da sua esposa, eles tentaram ajudar o Senhor. Falou, vamos ajudar o Senhor, né? Vamos ajudar Deus, né? Vamos ajudar Deus a resolver esse problema da grande nação. Aí, a esposa de Abraão Sara teve a grande ideia, né, de apresentar a sua concubina para que ela pudesse ter um filho com Abraão e gerar essa descendência. E daí surgiu Ismael, né? Ó Senhor Jesus, que grande dano, irmãos. Senhor Jesus, quando a gente coloca a nossa mão, irmãos, e a gente quer fazer as coisas para o Senhor, é algo muito sério, irmãos.
que é uma grande lição para nós. Abraão, naquela época, ele tinha 86 anos. E depois do nascimento de Ismael, aos 86 anos, o Senhor parou de falar. Deus se afastou da presença de Abraão. E Abraão ficou 13 anos sem falar com o Senhor. Imagina, você perder a presença do Senhor durante 13 anos. Alguém que falava diretamente com Deus, alguém que Deus tinha chamado e tinha dado uma missão e tinha prometido uma grande bênção. Imagina durante esses 13 anos, como que estava Abraão? Falei, e agora? Será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus sumiu? Será que toda essa promessa acabou? Não é válida mais? Aí logo depois de 13 anos, quando Abraão completou 99 anos, aí aqui, Gênesis 17, 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Ó Senhor Jesus, aqui, aí Deus vem e dá um tapa na cara de Abraão, fala, Abraão, eu não preciso do seu esforço, Abraão. Peterson, eu não preciso do seu esforço. Bento, eu não preciso do seu esforço. Lucas, eu não preciso do seu esforço. Só anda na minha presença, que você vai ser perfeito. Ó Senhor Jesus, é isso que nós precisamos, irmãos. A gente não pode gerar um Ismael na nossa vida. Porque a partir do momento que a gente quer ajudar o Senhor a fazer qualquer coisa na nossa vida, irmãos, a gente gera um Ismael e a gente perde a presença do Senhor. Ó Senhor Jesus, eu não quero perder a presença do Senhor. Que de fato a gente possa crer no Senhor e crer em suas promessas, né? Pela fé a gente crê. Aí Deus apareceu para Abraão e Deus disse, né? Deus exatamente disse assim, eu tenho, Abraão, poder de trazer as coisas que não existem à existência. Fica tranquilo. Eu não preciso do seu esforço. Eu não preciso da sua ajuda. Eu posso, de fato, fazer você ter essa grande nação. E o que bastava aqui Abraão fazer? Somente andar na presença do Senhor. E hoje, irmãos, o que basta para nós? Andar na presença do Senhor. Não precisamos nos esforçar. O nosso esforço hoje, irmãos, é para andar na presença do Senhor. É só isso. Não precisamos fazer nada para o Senhor. A gente precisa só ter um coração, irmãos, para ouvir essa palavra que o Senhor tem falado para nós e a gente obedecer essa palavra. Abraão, ele creu em Deus e ele recebeu sua promessa. A existência de Abraão nos mostra que basta apenas não só ouvir a palavra e obedecer, mas a gente precisa também crer nessa palavra. Abraão, ele ouviu, ele obedeceu, mas chegou um momento da vida dele e ele não creu. Ele não creu que Deus poderia dar essa nação para ele. E ele quis andar da maneira dele, da forma dele. E aqui, mais um exemplo aqui, ó, 1 Samuel 15, 1, é o exemplo da vida de Saul. Saul e Samuel. Saul, ele foi um grande rei, e ele teria um grande reinado se ele não desobedecesse a palavra do Senhor também. Ele teve um pequeno detalhe, ele obedeceu, porém, ele não ouviu atentamente a palavra do Senhor. Por isso é tão importante, irmãos, a gente ouvir atentamente. Por isso os irmãos falam tanto, a gente imergir na palavra, a gente ler, orar, porque quando a gente imerge na palavra, quando a gente lê várias vezes a palavra, a gente começa a prestar mais atenção, e aquela palavra começa a inculcar. A gente começa a entender melhor o que o Senhor tem a falar. Aí isso é ouvir atentamente a palavra. Aqui, ó, Samuel 15, 1, 1 Samuel. Ó Senhor Jesus. Vamos lá. Diz assim, disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te, rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Aqui, irmãos, Samuel foi bem claro, de acordo com o que o Senhor falou para ele, para que ele transmitisse para Saul. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Ouvir com atenção a palavra do Senhor. Por isso é tão importante, irmãos, a gente valorizar a palavra do Senhor e ouvir com atenção. Para que quando a gente ouve com atenção, a gente não perde os detalhes. E foi exatamente o que aconteceu aqui com Saul. Saul, para resumir a história aqui no 15, aqui, ó. Depois a gente vai ler o 15, o 17 e o 21. Saul, ele foi,
guerreou contra o exército amalequita, venceu o exército amalequita, porém, ele poupou, sendo que o Senhor falou para ele, mate todos, não pode sobrar nada. Ele poupou o rei, porque na boa humanidade dele, ele falou, poxa, eu vou poupar o rei, porque o rei pode me ajudar. É um rei experiente, pode me ajudar a tocar o meu reino, ser um bom conselheiro para mim, e eu vou poupar os bois, os gados, né, os animais que estão bom para quê? Para poder dar de sacrifício para o Senhor. Eu ainda vou agradar o meu Senhor. Então o pensamento dele foi até que bom, né? Mas ele não ouviu atentamente a palavra do Senhor e não seguiu atentamente do jeito que o Senhor pediu para ele, né? Aqui no versículo 17 ao 21, aqui, ó, prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor, rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente estes pecadores. Está vendo? Totalmente. Ele não fez isso. Os amalequitas e peleja contra eles, até exterminá-los. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançastes ao desposo, e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Ele que ainda quis justificar, né? E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou por despojo as ovelhas e bois, o melhor do designado, a destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Então ele daqui falou, não, eu fiz tudo o que o Senhor pediu, mas eu quis agradar o meu Senhor aqui, né? Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Olha que sério isso, irmãos. O que é mais válido para o Senhor? Que a gente se esforce em fazer algo para Ele, ou é que a gente obedeça a palavra dEle? Apenas obedecer a palavra do Senhor. Continuando, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Ó Senhor Jesus. Aqui, irmãos, então, fica muito claro que a gente entende que pela lógica humana, Saul achou que tudo aquilo que ele estava fazendo era bom, ia ajudar ele no seu reinado e ele ia agradar o Senhor ainda com sacrifícios, né? Porém, essa não era a vontade do Senhor, essa não foi a ordem que o Senhor deu para ele. Aqui, Deus, irmãos, ele não precisa do nosso esforço humano. E também não precisava do esforço de Saul, né? Ele precisa somente que a gente obedeça a sua palavra, né? Ó Senhor Jesus. E a gente vê que o Senhor, ele tem isso desde o princípio. Aqui, ó, Êxodo 19, vamos voltar lá em Êxodo, do 5 ao 6... Tendes visto, 5, né? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardastes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aqui, em nenhum momento, o Senhor falou lá em Êxodo, ele falou com Moisés, ele não falou que se vocês fizerem muitos sacrifícios e batalharem para mim a meu favor e se esforçassem bastante, vocês vão ser minha propriedade peculiar. Não, pelo contrário, o Senhor só falou, só ouve a minha palavra e a minha voz e guarda a minha aliança. Ó Senhor Jesus, olha a importância de nós ouvirmos a palavra do Senhor e guardar ela no nosso coração, né? Ó Senhor Jesus. Se a gente crer, irmãos, na palavra do Senhor, se a gente ouvir e guardar a palavra no nosso coração, o restante, irmãos, não precisa se preocupar, o Senhor vai fazer. Pode ter certeza disso. E da última mensagem que eu dei aqui, que foi num domingo, eu compartilhei, alguns irmãos, acho que a grande maioria estava aqui, eu compartilhei de um problema que eu tive no trabalho, assim que eu entrei no trabalho. E agora eu vou testemunhar, né? Testemunhar a bênção, né? A gente tem que falar do problema, mas tem que falar da bênção também. E quando eu estava desfrutando da mensagem para compartilhar com os irmãos, eu lembrei. Eu falei, poxa, eu preciso compartilhar com os irmãos. Eu tive um problema muito sério que eu não estava conseguindo alugar um carro de jeito nenhum.
Na sexta-feira eu tinha 3 dias de trabalho, eu precisava alugar um carro para trabalhar. E eu não estava conseguindo alugar de jeito nenhum. Barrava lá de qualquer jeito e eu estava desesperado, porque eu falei, como é que eu vou fazer isso na sexta? Eu tentei com um amigo, tentei com um conhecido que trabalhava em locadora, tentei todos os meios possíveis. Fui em várias locadoras e nenhuma eu conseguia alugar um carro. E eu estava desesperado. Aí eu vim aqui, aí teve a palavra veio muito de encontro comigo, porque a palavra, eu tinha a oportunidade de compartilhar, ela falava que o próximo passo que a gente vai dar, o Espírito sabe, então a gente não precisa se preocupar com o próximo passo na nossa vida. E aquilo foi um refrigério para mim, porque eu estava muito ansioso. Porque eu falei, agora, o que eu vou fazer na segunda-feira? Porque eu preciso alocar esse carro, como eu vou fazer para trabalhar sem o carro alocado? Aí chegou na segunda-feira, depois da palavra de domingo, na segunda-feira eu fui para fazer, eu só deixei na mão do Senhor. Encontrei com o meu gerente, aí ele falou, vamos ver se a gente aluga um carro, né? Eu falei, então tá bom. Mas eu falei, não vou me esforçar, não vou fazer nada. Vou deixar o Senhor agir. O próximo passo não é dele? Então só vou crer no Senhor, vou crer no Senhor na sua palavra, né? E o Senhor foi, desatou todos os nós e eu consegui alocar um carro para trabalhar. Então louvado seja o Senhor, irmãos, porque não é pelo meu esforço. Eu tentei, eu me esforcei muito para conseguir alocar esse carro, mas eu não consegui. Por quê? Mas eu precisava depender do Senhor. Eu precisava confiar no Senhor. Que Ele é o Deus da minha vida, Ele que vai dar o próximo passo da minha vida. Não depende de mim. Não depende do meu esforço humano, né? A partir do momento que a gente só crê na palavra, o restante o Senhor vai fazer. A gente precisa só ter esse coração de confiar e crer, né, irmãos? Ó Senhor Jesus. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ó Senhor Jesus, está aqui, irmãos, aqui é a resposta. Eu precisava desse versículo. Eu precisava desfrutar desse versículo no dia, porque está aqui, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus. Ó Senhor Jesus, a gente precisa se aproximar do Senhor, irmãos. Está vendo? Esse é o segredo, se aproximar. Então, quando vem uma situação em nossas vidas, irmãos, sabe para que é? Para você se aproximar do Senhor. Então, toda aprovação, nós cantamos até um hino que fala, né, das provas, né? A aprovação, irmãos, é para quê? Para que a gente se aproxime do Senhor e creia que Ele existe. Ó Senhor Jesus, está vendo? E creia que Ele existe e que se torna o quê? Galardoador dos que o buscam. Então, irmãos, acabou. A gente vai se voltar, a gente vai crer que Ele existe e Ele vai nos galardoar. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, né? Tudo, irmãos, começou pela fé de Abraão. Abraão creu em Deus, isso foi imputado de justiça. No entanto, irmãos, a justificação veio o quê? Veio pela fé, pela fé em Cristo Jesus. Um dia, o Evangelho chegou até nós. Nós cremos em Jesus e recebemos a fé dentro de nós. Hoje nós cremos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. E pela fé, nós cremos que Ele pode fazer as coisas em nossas vidas, né? E desde o princípio, o Senhor já mostra, o desejo de Deus, já era que nós crêssemos no Senhor. Aqui a gente vê pelo próprio Jardim do Éden. O Senhor colocou a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida aqui, no princípio. Para quê? A árvore da vida representa o próprio Cristo. Para quê? Para que a gente andasse na presença do Senhor, para que a gente dependesse de Cristo. Isso continua sendo, desde o princípio. A gente precisa o quê? Andar na presença do Senhor e depender do Senhor. Por isso o Senhor falou, coma da árvore da vida, mas que das outras, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas muitas vezes a gente ainda quer comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa nos livrar disso, né? E depois da vinda de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, todos os que creram em Cristo Jesus pela fé foram justificados. Graças ao Senhor, irmãos, hoje nós fomos justificados. Hoje, se nós pecamos, nós aplicamos o sangue e o Senhor nos limpa de todo pecado, nos justifica. Graças ao Senhor por isso, né? Hoje estamos numa era nova, na era da igreja, né? Na era que nós podemos viver de fato pela fé.
Parece tão natural, né, e tão simples isso, mas às vezes é tão difícil a gente viver pela fé, né, crendo realmente no Senhor, né, a gente sempre fica na dúvida, né, questionando, Senhor Jesus, se a gente assim viver pela fé, irmãos, a gente vai ser transportado, a gente sai dessa dimensão terrena e a gente para de olhar para a situação. A única maneira de a gente parar de olhar para a situação, para o nosso problema, irmãos, é mudando de esfera, é crendo no Senhor, crendo que Ele é o nosso galardoador, né? Gálatas 3, 10, 14. Esse é o último versículo para a gente finalizar e compartilhar. Senhor Jesus. Vamos ler do 10 ao 14, tá, irmãos? Amém? Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não pertence em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Só um parênteses aqui, irmãos. Aqui, irmãos, está muito claro. Se a gente for querer cumprir a lei de cabo a rabo, a gente não vai conseguir. Vai ser morte, irmãos. Aqui, maldito todo aquele que permanece tentando cumprir a lei. É evidente que a lei, ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Senhor Jesus. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Senhor Jesus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado em madeiro. Irmãos, não precisa tentar cumprir a lei, o Senhor já cumpriu todos os requisitos na cruz por cada um de nós. A gente precisa só crer nele agora, crer e obedecer. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Senhor Jesus, graças ao Senhor, irmãos. Para a gente estar cheio de alegria, irmãos. Então, irmãos, para concluir, a gente não precisa confiar na nossa carne e nem pensar que a gente pode agradar a Deus. O caminho é o quê? Viver pela fé. Senhor Jesus, se a gente viver, irmãos, pela fé, crendo no Senhor, crendo na sua palavra e obedecendo ela, irmãos, até a volta do Senhor, a gente vai fazer parte desse grupo de vencedores, esses 144 mil. Quem quer participar desse grupo aí? Eu quero, irmãos. Senhor Jesus, eu quero participar junto com os irmãos, eu quero estar junto com os irmãos. A bênção prometida para Abraão já foi dada a nós, já não foi? Já chegou até nós. O evangelho chegou a cada um de nós, né? Só que agora, a partir do momento que a gente inculca a sua palavra no nosso coração e de tanto nos encher da palavra, a gente começa a transbordar a palavra. A gente começa a transbordar o próprio Cristo. Então vai ser natural. Quando a Mércia estiver no trabalho dela, as pessoas vão vir procurar ela e vai descarregar um monte de problema. Não vão? Para o quê? Para que ela possa dispensar o quê? A bênção de Abraão para as pessoas. Para que as pessoas também sejam alcançadas. Cada um de nós, irmãos, aonde nós estivermos, a gente carrega conosco a bênção de Abraão, que está dentro de nós. Então, se o Senhor te colocou, seja lá onde for, o Senhor te colocou lá para quê? Para distribuir a bênção de Abraão para as pessoas, para que essas pessoas também conheçam o Senhor, o galardoador da vida delas. Amém? Jesus é o Senhor. Amém.